Oi, pessoal, boa noite. Vou esperar a Jéssica entrar. Hoje a gente vai falar sobre TDAH, sobre considerações, né, da psicanálise sobre TDAH. Só esperar a Jéssica entrar pra gente começar, tá? Boa noite, Abra. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me avisem aí, por favor. A Jéssica já solicitou aqui. De primeira. Da outra vez o Instagram deu uma bugada. Eu acho que hoje vai fazer. Ah, foi. Oi. Foi. Achei que hoje ia acontecer igual aquele dia. Boa noite, tudo bem? Olha, mas demorou mais do que o normal hoje. O Instagram tá estranho, tá meio Eu estranho. vi que tu tá em Shadowban, É, né? Foi alguma coisa que tu postaste? sei lá, porque eu não coloco aqueles. Todo mundo coloca aqueles filtros nas palavras, né? Dá uma censurada nas palavras que não Ah, pode usar. sim, Eu, tipo, vou com a cara e com a coragem pra ver o que vai acontecer, não tá dando certo. entendi. Mas é só quando é aberta a página? Eu acho que. Não, eu acho Eu, que eu, sim. eu sempre Na verdade, posto a não palavra sei. na íntegra também, palavras complicadas também. Mas tem Não palavras que sei. não pode usar aqui. Ah, Não pode escrever, não pode falar, que aí eles entendi. começam a reduzir o seu Alcance. alcance, sei lá. Entendi. Enfim, vamos embora, bora lá, como você Vai diz, né? lá. Deixa eu só ajeitar aqui Então, uma hoje a coisa. gente vai falar sobre TDAH, né? Esse Uhum. diagnóstico aí da moda, enfim, É né? polêmico, né? Porque uma das coisas que a gente poderia começar a conversar aqui diferentemente do que, enfim, do que a gente conversou lá em relação ao autismo, o TDAH para a psicanálise ele é um problema a mais, né? Porque o autismo ainda tem uma discussão a respeito de diagnóstico em relação à estrutura. Mas o TDAH, nem isso. O TDAH para a Uhum, psicanálise é um sintoma, ele não é um sim, diagnóstico, né? exatamente. Então acho que a gente poderia começar a falar por aí. E ele poderia se apresentar em qualquer estrutura, né? Porque tem isso Sim, também, né? e isso que a É uma. psiquiatria chama de TDAH, né? Sim, exatamente. E tem esse ponto também, acho que as pessoas precisam. Quem é da psicanálise sabe, mas as pessoas que não são da psicanálise, é diferente o diagnóstico psiquiátrico para o Uhum, diagnóstico psicanalítico, né? Quando a gente uhum, faz um diagnóstico em psicanálise, a gente precisa saber da história do sujeito, precisa escutar de fato esse sujeito, o que está acontecendo com ele, um bom tempo. A gente sim, demora para fazer um diagnóstico. sim. E esse diagnóstico, a gente vai até falar sobre isso no nosso curso, né? É feito pro psicanalista para ele manejar o caso. Então, são lugares diferentes também. Na psiquiatria, você tem ali um conjunto de sintomas, sei lá, você abre ali o DSM, você lê ali um conjunto de sintomas e você tenta encaixar o sujeito naquele conjunto ali de sintomas que eles vão chamar agora de transtorno, né? Uhum, Transtornos. Então, tem pessoas que vão a um psiquiatra e em um atendimento recebem diversos diagnósticos. sim, Não, ou se a mesma pessoa for a diferentes clínicos, a diferentes psiquiatras, ela pode receber diferentes diagnósticos e diferentes medicações. Tem exatamente. gente que chega num certo momento da vida e tem, sei lá, 5 diagnósticos diferentes, está tomando 5 medicamentos diferentes ou mais, porque o medicamento que ela começou tomando causou um outro sintoma, um efeito colateral, que aí ela vai ter que tomar um outro remédio. Uhum, E sei lá, chega numa fase da vida que ela tá tomando 10 remédios, tem 5 diagnósticos sim, e não tá sim, bem, né? Porque é uma outra questão que as pessoas, que a gente da psicanálise começa a se questionar. Bom, se vocês estão dizendo que estão tratando essas pessoas, por que elas não estão bem? uhum, Né? Tomando 10 remédios. sim. Como se isso fosse algo super normal, né? Principalmente em relação à criança, porque eu acredito que hoje em dia a prevalência do TDAH ele está muito mais frequente nas crianças e nos adolescentes, em detrimento dos adultos, né? A gente vê, por exemplo, muitos diagnósticos sendo dados, inclusive, como casadinha, né? Autismo e TDAH. Eu estava conversando com uma amiga minha que é psiquiatra,
só que psiquiatra das antigas, ou seja, que ainda atende o paciente com uma sessão de fato, não uma consulta de 5 minutos. E ela estava dizendo que é um disparate completo você dar um diagnóstico de TDAH com autismo para uma criança. Sim. Então, daí você já toma que é realmente uma articulação simplesmente sintomática. Ou seja, eu só vou fazendo ali a contagem, supostamente, dos teus sintomas. E por que eu digo supostamente? Porque uma situação específica pode não ser um sintoma, mas é tomado como sintoma. Então, eu sou muito agressivo no meu dia a dia. O que você está chamando de muito agressivo no seu dia a dia? Quer ver uma coisa? Um aluno, ele chegou comigo e falou, olha, eu acredito que, enfim, o meu diagnóstico, ele recebeu o diagnóstico de TDAH. Meu diagnóstico, ele realmente tem tudo a ver comigo, porque eu estava pesquisando, por exemplo, que um dos maiores sintomas do TDAH é justamente a agressividade. E aí, enfim, eu falei, tá, mas como é a sua agressividade? O que é essa agressividade que você está falando? Quando eu sou contrariado, eu fico agressivo. Pera lá. Ninguém gosta de ser contrariado. Mas o que é? Você bate na pessoa? Você mata a pessoa? O que você faz com essa agressividade? Não, eu só não gosto muito. Ok, ninguém gosta de ser frustrado. Exatamente. Bem-vindo ao mundo adulto, né? É o que a gente é o tempo inteiro, inclusive. Só que é isso, né? Você cristaliza esses sintomas e você traz como se fosse um traço de personalidade. Né? Então, eu sou agressivo porque eu sou TDAH. E olha que coisa interessante, né? Antes dele receber o diagnóstico de TDAH, ele nem se via como agressivo. Depois ele começou a se reconhecer agressivo por conta do TDAH. Então, é o TDAH agora que denomina quem você é e o traço que você tem, por exemplo. Sim. E por vezes, isso é muito confortável também, né? Porque vai nomeando tudo aquilo que não tem nome, né? Toda angústia, tudo que você sente que antes não era nomeável, agora tem um nome, Sim. TDAH, né? Sim. Então, de certa forma, eu acho que as pessoas buscam muito esses diagnósticos para aplacar mesmo essa angústia do que, eu não sei porque eu sou assim. Bom, agora você tem TDAH, então, agora eu sei por que eu sou assim. Exatamente. Eu tenho TDAH, então por isso que eu ajo assim, por isso que eu sou distraído, desatento, hiperativo. Tem um vizinho aqui em cima, né? Que tem crianças, então, acho que são avós. Final de semana tem muita correria. Eu tava brincando com o Carlinhos antes da gente entrar aqui. Eu falei, um monte de criança com TDAH, que elas não param de correr, né? Agora, Sim, criança óbvio. com TDAH é uma coisa assim que criança, no geral, a maioria das crianças são hiperativas. Essa hiperatividade Deveriam ser, né? deveria ser, é uma característica normal da criança. Claro. Mas hoje em dia parece que não, as crianças não podem ser, elas têm que ser super comportadinhas, super quietinhas, super atentas. Imagina numa escola que você tem que fazer determinadas coisas que você não quer. E sei lá, você tá distraído, tá voado, tá pensando em outra coisa. O próprio Carlinhos, meu filho, já teve uma fase que a gente achou, Renato achou, na verdade, quando ele era menor, eu acho que eu ainda não estudava psicologia, ainda não estava na faculdade. Ou estava, enfim, mas estava no começo. E aí ele falou assim: será que ele tem TDAH? Vamos investigar. E a gente levou no psiquiatra uma consulta. Aí a gente foi, aí ele falou por que ele achava que ele tinha TDAH, eu não achava, ele tava assim, acho que era 5 anos que ele tinha. Então, aí falou lá, o psiquiatra atendeu e falou assim, bom, eu tô na dúvida, mas vamos começar a medicação. O cara tava na Sério? dúvida. Ele prescreveu Ritalina para ele, né, que é a medicação mais usada. Sim. Vamos ver o vamos dar e vamos ver o que acontece, assim. Então, assim, cara, Surreal. aí você vê como que funciona. E na psiquiatria, isso é muito normal. Você Sim. chegar num psiquiatra, ele fazer um atendimento, às vezes, express, dependendo do psiquiatra, às vezes é 15 minutos. Esse psiquiatra ainda escutou bem, acho que ele ficou 1 hora com a gente. E te dá um diagnóstico, um CID, te dá uma medicação e é isso. E tu Então, sabes que tem máfia de medicação, né? Principalmente essas medicações estimulantes, por exemplo. Essa minha amiga estava contando que tem máfia de Vyvanse, por exemplo. sim. O mesmo paciente, ele passa em inúmeros consultórios psiquiátricos para ir pegando, ele vai pegando várias receitas, e aí ele tem lá um montante de medicações que ele vai comprando, e ele vai para a porta de balada para vender Vyvanse. Sim, porque é um estimulante, né? Exatamente. É um estimulante socialmente aceito. Exatamente. Então, assim, olha que nível a gente está chegando. E olha o que está acontecendo e as pessoas estão
é isso, né? Pensando que é brincadeira ou o que é real de fato. Por exemplo, o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico que eu não acredito. Mas eu não acredito mesmo. Tem psiquiatras Sim. que não acreditam nisso. Sim. Não, eu tava até lendo aqui. Esse livro aqui foi o Marco Leite que indicou. Esse aqui, ó. E já Ah, nas primeiras. É muito bom, ótimo. Mas assim, sim. tudo que a gente já leu em outros Uhum. livros. Mas é ótimo porque ele é um psiquiatra, psicanalista e Sim. jurista. Então Sim. ele está falando exatamente isso. Aqui na conclusão, ele fala. A primeira frase da conclusão afirmo, o TDAH não existe. Sim. Hiperativos seguramente existem, mas ele Uhum. fala, o TDAH não afirma, não existe, O né? Ele diagnóstico, afirma que né? É isso que não sim, existe. Você ser hiperativo, isso é uma outra questão. E que vai depender muito sim, dessa estimulação, inclusive, que você está inserido, no momento que você está inserido, na sociedade que você está inserido. Né? Bora lá, bora parar para pensar. A gente não tem ainda esses dados concretos, mas se a gente certamente fizesse uma pesquisa, com grupo controle, inclusive, e a gente pegasse crianças do interior, do interior, do interior, que vão para grama, para o rio, para um monte de coisa. E a gente pega as crianças da cidade, compara essas crianças. Por que essas daqui não teriam supostamente TDAH, certamente, e essas daqui da cidade teriam? As crianças sim, vivem super estimuladas o tempo inteiro. Né? É isso. exatamente. Por que essas crianças estão aí fazendo algazarra em cima do teu apartamento? Uhum, Porra, estão dentro do apartamento. Elas vão fazer exatamente. algazarra. Né? Diferente de você passar o dia inteiro correndo numa grama, num rio, sabe? Fazendo com que a sua energia ela seja desperdiçada ali. E você tá numa caixa, que é isso que o apartamento é, uma caixa, e você fica completamente. O que eu tenho que fazer agora? Então agora é tela, porque eu não tenho mais pra onde correr, eu não tenho mais o que fazer. É isso, as pessoas É. são loucas. E aí são questões que aí colocam agora, né? Ah, não pode tela. Não é que não possa Uhum, tela. É que o exagero da tela realmente faz mal para uma criança. Agora uhum, que não possa a tela. Agora pensa na nossa infância, né? uhum. A gente tem por volta aí, eu tenho 33 anos, 33? É, vou fazer 34. Você tem por aí também? 32. 32. Então, a nossa infância foi uma infância diferente das crianças de agora, né? Sim. E também, e aí é isso, depende de onde você vive. Por exemplo, tem pesquisas dizendo que na França o diagnóstico de TDAH é muito menor do que nos Estados Unidos, porque a Mas é cultura muito é diferente a cultura. diferente. É, A exatamente. cultura é muito diferente. Então, nos Estados Unidos tem uma cultura muito maior desse hiperdiagnóstico, né? De Uhum, diagnosticar tudo, de medicalizar tudo. Já na França, eles são muito mais críticos, né? Tanto que a maioria das leituras que esse próprio, acho que é o próprio autor desse livro que eu falei, ele é, se eu não me engano, ele é francês, mas não tenho certeza, mas ele indica muitos autores uhum, franceses. Então, por exemplo, a Rodinesco, quando ela faz a crítica, são muitas. Toda vez que eu leio sobre TDAH, tem uma crítica muito grande dos franceses em relação a esse diagnóstico. sim. Eles são bem. Eles, de fato, eles têm um estudo, né, histórico do que é a criança, qual era o lugar da criança antes, qual é o lugar da criança hoje, das mudanças culturais em relação tanto ao país deles quanto aos outros países, Uhum. e que a gente não tem tanto aqui, porque eu acho que a gente carrega muita cultura, traz muita cultura americana para cá, Muito, né? verdade. Tem, Exatamente. acho, uma O identificação. Risério diz que a gente é o puxadinho dos Estados Unidos aqui no É, Brasil. A gente repete tudo. E é muito engraçado como grandes marcos, de fato, históricos e políticos do nosso país são repetições realmente do que aconteceu nos Estados Unidos. Às vezes muda somente, sei lá, coisa de meses, coisa, sei lá, de dias, assim. Mas a gente vai repetindo muito, a gente pega muito. A própria cultura woke aqui no Brasil, ela é completamente americana. Mas completamente. A gente é literalmente um puxadinho dos Estados Unidos. sim, exatamente. Tanto e muitas questões, né? É isso mesmo. Tanto em questões aqui que a gente está falando, desses diagnósticos, da política como um todo, porque isso também envolve política, né? Claro. Porque se a gente for pensar em toda essa questão da psiquiatria, da indústria farmacêutica, né? Tem uma série que eu sempre indico, que é o Dope Sick, que eu Uhum. adoro, você já deve ter visto, Eu né? vi por causa de ti, Eles falam. Toquinho de Descalço. Eles falam muito sobre isso, sobre essa questão de estão criando novas doenças, né? Para que, assim, eu tenho uma medicação, então eu vou criar uma doença
para que as pessoas comprem essa medicação. Claro. Né? E isso, assim, parece uma coisa, mas você está falando de teoria da conspiração. Não é Bom, real. se você começar a ler alguns livros que falam sobre isso, são embasados, apresentam fatos, você vai ver que não é. Sim. Né? Tanto que nesse livro aqui ele fala que tem uma parte, eu estava até falando com o Renato, a gente estava discutindo sobre isso, que ele fala aqui que eu fiquei bem chocada aqui. Há 20 anos, as vendas de medicamento para tratar o TDAH alcançavam a modesta quantia de 40 bilhões, o que já é um valor. Hoje atingiram a cifra obscena de 10 bilhões. 10 bilhões. Então, e assim, são poucas medicações, né? Porque os principais ali são a Ritalina e o mais atual agora é o Venvance. Exatamente. Então, são duas empresas ali que estão ofertando essas medicações para principalmente para essas crianças. E o que eu não percebo muito é as pessoas se questionando tanto quais são as consequências disso a longo prazo, porque não tem estudos a longo prazo, né? A gente tem estudos aí a curto prazo. E são pais dando essa medicação para os filhos, porque eu acho que quando a pessoa é adulta, sei lá, faz o que você quiser e lida com as consequências. Mas quando você é criança, bom, você tá ali na mão dos seus pais e dos responsáveis. Então estão dando Ritalina, Venvance, como se fosse bala para essas crianças. Exatamente. Você vai numa escola hoje, sei lá, é impossível que boa parte daquela sala e de crianças, esse que é o mais complicado, não esteja completamente medicada, independentemente de qual seja a medicação. Né? Você vai ver ali inúmeros diagnósticos. É muito interessante, sei lá, tem uns... Quando foi isso, acho que foi ali por volta de 2016, 2017, eu comecei a dar aula em pós-graduação. E aí eu dava aula, principalmente para pós-graduação de psicopedagogia, mais voltados assim para a área da educação, né? Cara, naquela época lá, quando eu chegava na sala de aula para perguntar por que eles estavam ali procurando, né, uma especialização em psicopedagogia, que seja, ou neuro, alguma coisa, assim, majoritariamente, sei lá, 85%, 90% da turma dizia, porque na escola que eu já trabalho, porque eram pedagogos ou professores que já trabalhavam, já tem vários casos de autismo, já tem vários casos de TDAH, de TOD, etc. Naquela época. E aí eu perguntava, mas como é que você sabe? Quem que fez esse diagnóstico? Não, é que a gente já reconhece. Claro que reconhece. Você vai no Google, você coloca lá a maneira como uma criança funciona, corre demais, não respeita a ordem, né? Briga com o coleguinha. Aí vai lá e você vai ver um diagnóstico, porque tem nome para isso. Porque é isso, né? É uma máquina de se fazer diagnósticos. É isso que a psiquiatria se transformou hoje. Né? Enfim, não sou eu que estou dizendo que estou de fora, né? Mas os próprios psiquiatras que ainda têm algum respeito pela instituição dizem isso. A psiquiatria se transformou numa máquina de fazer diagnósticos. Acabou. Tem um livro do Guido Palomba que eu adoro, que ele diz que a psiquiatria hoje ela vive numa completa e plena decadência. É a decadência da psiquiatria moderna hoje. Ou seja, ele ainda diz isso, que a psiquiatria deveria voltar e pedir desculpa para as pessoas pelo que ela está fazendo hoje com as pessoas. Né? Então, e realmente, assim, é muito louco. Você vive a céu aberto uma prisão química. É isso que a psiquiatria faz hoje com as pessoas. As pessoas pensam que elas estão livres, mas elas estão aprisionadas, só que quimicamente. É uma prisão interna, que é muito pior do que se fosse uma prisão com paredes. Daria para você fazer alguma coisa. Você vira um zumbi, porque você fica controlado com aquilo ali. Todo mundo fica zoando, fica fazendo galhofa quando vê, por exemplo, uma celebridade como a Narcisa dizendo que ela toma 50 remédios todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Mas isso é muito triste. É triste você ver uma pessoa dessa maneira completamente controlada por psicotrópico, que era para ser utilizado na última das questões. Só é isso, só em casos extremamente graves. Hoje você toma, uma pessoa normal, entre milhões de aspas, toma um monte de remédio, sem necessidade alguma, porque não quer lidar com angústia, não quer lidar com questões, não quer falar de si. Né? Então, é por isso que eu digo que a gente realmente, o Rizéio tem razão, a gente realmente é o puxadinho nos Estados Unidos. Porque a Eagle Psychology nos Estados Unidos fez sucesso porque supostamente as pessoas não poderiam perder tempo para falar de si numa sessão analítica, por exemplo. Então, por que eles odeiam a psicanálise? O pessoal abre a boca aqui no Brasil para dizer, olha, quando você vai para os Estados Unidos, todo mundo ri de você quando você diz que faz psicanálise, porque lá a psicanálise é pseudociência. Claro que ela é pseudociência para eles. Porque quando eles
tentado fazer com que o modelo psicanalítico fosse completamente modificado, a psicanálise disse que não. E eles transformaram isso numa ego psychology, na psicologia do ego. E eles pegaram isso e falaram, não, isso aqui é científico. Claro que é científico. Isso controla você. Isso está completamente de braços dados com a psiquiatria. Então é óbvio que é isso que é científico. Agora, você chegar e você falar de si e viver as angústias da sua vida e ter que lidar com isso que é surreal de doloroso, é insuportável de doloroso você falar de você mesmo. Sem medicação alguma. Isso não, isso é pseudociência, isso aí não tem nem que estar disponível. Eu acho muito engraçado quando eu vejo um monte de comentário de gente que não entende de absolutamente nada, ficar fazendo graça, dizendo que a psicanálise é pseudociência, porque ela não é um braço da psiquiatria, como a TCC é hoje. Não, com certeza. E eles querem empurrar a todo custo essa ideia de que esses diagnósticos psiquiátricos têm uma localização, né? Você consegue, tem um marcador biológico Não tem e querem nada. trazer estudos. E até hoje ninguém conseguiu comprovar. E agora trouxeram, né, uma pesquisa mais recente de imagens. Esse livro aqui é bem recente, então ele afirma que ainda não há, né, nenhum marcador biológico. Deixa eu ver de quando que esse livro aqui é. Ele é de 2019, a gente está em 2024, então saiu até uma pesquisa mais recente agora, e a gente estava até conversando sobre isso aqui em casa, que o Renato é radiologista, né? E aí ele mesmo fala, porque a gente fica trocando, e aí ele fala, às vezes aparece criança lá na clínica, e a mãe fala, desculpa, ele vi te atrapalhar aqui, doutor. Tipo assim, a criança sai correndo, vai lá pro consultório do Renato, pra parte das máquinas. Sim. Desculpa, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, não sei o quê. Aí o Renato fala, gente, TDAH, autismo, nada, criança super saudável, falante, correndo, interagindo, né? Geralmente falando do autismo, que acho que a mãe falou que a criança tinha autismo. Aí o Renato, que autismo o quê? A criança interagindo comigo, me perguntando o que era isso, o que era aquilo, querendo saber. Que criança, de fato, autista, vai ser curiosa a esse ponto e falar com uma pessoa que ela nunca viu na vida, exatamente, com um estranho, né? Ou, né, aí a mãe reclamando e ele falando disso. E essa questão das imagens também, ele falou que depois da pandemia começou a aparecer muito mais médicos, crianças lá com os pais, e aí vem no laudo assim, esse exame está sendo pedido porque eu quero ver uma imagem para ver se meu filho tem autismo ou se tem TDAH, enfim. Aí apareceu, ele está falando que apareceu muito mais. E também você tem que fazer o diagnóstico diferencial para ver se não é nada de fato neurológico, que apareça ali na imagem, então tem que fazer. E aí tem estudos recentes que tentam apresentar isso aí em forma de imagem, enfim, mostrar isso. Só que mesmo que comece a aparecer agora as diferenças, né? Mas tem diferença entre uma criança que não tem TDAH e uma criança que tem TDAH. Mas e a diferença fenótipica, né? Que aparece que é as mudanças que o meio ambiente vai trazer para, sei lá, se uma criança é tratada de uma forma e de outra forma, se vive numa cultura de uma outra cultura, tudo isso nos modifica, né? Claro. Internamente também. Até a psicanálise, né? Quando a gente faz psicanálise, por exemplo, se você for fazer, se a gente trabalhasse com imagens e fosse fazer imagens, se fosse fazer um estudo, tem estudos que mostram isso. Que eu até coloquei no meu destaque, tá? A psicanálise também é uma PBE, né? Uma prática baseada em evidência, que o pessoal quer negar que a psicanálise seja, que tem evidências que de fato é uma técnica, né? Um tratamento científico. Então as pessoas querem negar isso. Então tem lá evidências e nessas imagens, né? Eles querem falar. Então só esse diagnóstico tem realmente lá marcadores biológicos. Sim. E não tem. Sim. Não tem. Até hoje, a gente está em 2024, a gente avançou bastante em termos científicos, sim, mas até hoje não tem nada que de fato mostre. E os pais já vêm com isso. Não, mas apresentou no exame, o médico pediu exames para ver se tem TDAH. Isso não existe. Sim. Não existe exame para ver se tem TDAH. Existe exame para ver se a pessoa tem outras condições, né, para fazer ali o diagnóstico diferencial. Mas até hoje não existe. Então, isso aí já... E eles querem falar que existe. Então, onde que está a ciência aí? Exatamente. Né? Eles estão negando a ciência, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Eu estava lendo um livro que... Acho que tá até por aqui, peraí. Tá aqui. Intoxicações eletrônicas, não sei se você já viu. Não, esse ainda não.
Esse Ótimo livro, tema. ele foi feito por, enfim, inúmeros autores. Cada autor tem um capítulo específico para falar, enfim, de como é que o sujeito ele está dentro dessa era das relações virtuais, basicamente. E aí, todos psicanalistas, né? E aí, um dos capítulos aqui fala da era da hiperatividade. Foi por isso que eu peguei para discutir aqui. E uma das coisas que os autores que fizeram esse capítulo falam, né, em relação a... Primeiro, eles falam exatamente isso que o Landman também falou. Landman, né? O Patrick Landman, do livro que tu tens aí em mãos. Ele fala exatamente a mesma coisa em relação à psicanálise, que o TDAH, ele é um sintoma, ele não é um diagnóstico, nem poderia ser, ele não tem formulação para isso, né? Ainda que tente empurrar goela abaixo, mas ele não teria. E uma das outras questões que eles discutem bastante é como é que os pais, porque eles estão lidando especificamente com adolescentes e crianças aqui em relação a esse diagnóstico, como que os pais eles ficam, entre milhões de aspas, mas eles ficam satisfeitos sabendo que tem uma coisa externa para eles poderem culpar de fato em relação ao funcionamento do filho deles. Então é como se isso apaziguasse de fato. Então, olha, é isso que a gente sempre discute, né? Tem uma coisa que é externa, que não tem absolutamente nada a ver comigo, não me implica em nada, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, isso dá, né? Isso dá uma satisfação, ainda que como um ganho secundário, e faz com que as pessoas queiram, de todas as maneiras, enxergar aquilo ali. Você está mostrando, é isso. Não tem nenhuma evidência, não tem absolutamente nada. Nesse momento, a ciência ela vira fumaça, a famosa ciência ela não interessa, mas as pessoas querem se agarrar tanto naquela ideia, justamente porque essa ideia ela é muito importante para eles, por inúmeras questões, que elas acabam, passando por cima da lógica. Então, isso é muito interessante porque com o TDAH, isso é mais ainda efetivo, porque o TDAH ele se transformou quase aquela carta que todo mundo pode puxar. É muito difícil você ver hoje pessoas que vivem os diagnósticos psiquiátricos que não digam, de alguma forma, que tem também TDAH. Eu nunca vi, por exemplo, alguém dizer que só tem TDAH. Normalmente o TDAH ele vem com uma muleta a mais. Por quê? Porque, sei lá, porque eu tenho energia suficiente, né? Ou porque eu, sei lá, eu não consigo focar em determinadas coisas, eu não consigo terminar nada. Uma das coisas que eu escuto, a coisa que eu mais escuto no consultório é: eu tenho certeza que eu tenho TDAH porque eu não consigo focar em nada, eu não consigo terminar nada. Não, pera lá, isso fala muito mais da sua vontade, do seu desejo, do que você, enfim, você ter ou não um diagnóstico psiquiátrico. Por que você consegue focar em coisas que não são benéficas para você? E aí a gente poderia discutir um monte de coisa, inclusive, como autopunição, autossabotamento, o que você quiser chamar, do que coisas que seriam benéficas para sua vida. Por que você triunfa no fracasso, como diria o Freud? Tem pessoas que só têm êxito no fracasso. Pessoas que têm tudo para dar certo, mas fazem questão de dar errado o tempo inteiro. Então não é que você não foque em nada, você foca em muita coisa, só que coisas que acabam com a sua vida. Isso é uma outra questão, isso se chama pulsão de morte. Sim, sim. Não, tô até relendo um texto do Freud que ele fala sobre essas questões dos esquecimentos, dos atos falhos, enfim. Então, assim, o Freud já mostrou o que era essa questão do TDAH em toda a bibliografia dele, né? Já tem lá. Só que a questão é que quando eu falo para a pessoa que ela tem TDAH e é genético, é orgânico, e ela precisa de uma medicação para regular isso, né? Que aí a psiquiatria coloca como um fato incurável. Você tem um diagnóstico, é orgânico ali, é genético e tal, não tem nada a ver com você nem com ninguém. O negócio está em você. Sim. Você que tem, mas não tem nada a ver com você, né? Genético também quer dizer que está onde, né? Porque falar que tá genético quer dizer o quê? Que tá na nuvem, igual, né, a Dilma falando, né? Ah, o que é esse negócio de nuvem? O que é esse negócio genético, né? Tá externo você. Sim. Então, aí você fala que é externo ao sujeito, você dá um remédio, né, para ele, e não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com a história dele, não tem nada a ver com a família dele. Então, ele está desresponsabilizado. E, Claro. além do mais, é incurável.
E aí, Uhum. quando a gente vai para a psicanálise vai falar o que? Olha, você tem aqui, né, está apresentando alguns sintomas, é o quê? Esquecimento, é hiperatividade, é dificuldade de se concentrar. E tá bom, e quando é que isso acontece? Me fala mais Uhum. sobre isso. Sim. Né? Me fala. E aí o sujeito vai ligando A com B, B com C. Ah, então é por isso que eu funciono assim. Então a psicanálise propõe, de fato, um esclarecimento, uma elaboração e, dependendo do caso, né, ou um tratamento ou uma cura para aquilo. Então eu não Uhum. preciso, no caso da psicanálise, eu não preciso de um remédio. Eu não tenho uma doença incurável. Eu posso transformar aquilo em algo. É de Uhum. fato um processo de transformação, de elaboração. Claro que demora, claro que é custoso, mas tem ali uma resolução, de alguma forma. O sujeito vai dando soluções para aquilo. Para a Uhum. psiquiatria, não. É como, de fato, como você falou, o sujeito está ali encarcerado, ele está aprisionado a esse diagnóstico, a esses ditos, a essa medicação, Uhum. porque é uma medicação que ele vai, parece que, ter que tomar para a vida dele toda, né? E Uhum. muitos adolescentes, parece que eles usam essa medicação, só usa meio de semana para estudar, e Sim. final de semana eles não conseguem fazer nada, porque essa medicação aí vai entrando, o sujeito vai se acostumando à medicação, a esse funcionamento, e no final de semana, como não usa, fica exausto, né? Porque a medicação tem esses efeitos colaterais, tem esses efeitos rebotes. Claro. Então, não consegue ter uma vida minimamente funcional, normal, no sentido, no bom sentido, sabe? De aprender a viver com as suas limitações, Uhum. aprender a usar, né, as potencialidades aí a seu favor, já que, sei lá, se você é uma pessoa criativa ou hiperativa, aprende a usar isso a seu favor, Sim. né? Só que aí Isso a tá gente tão, isso também tá está falando de tão crianças, né? Aí são os adultos, os que professores falando para a deveriam criança, olha, guiar. esse Exatamente. funcionamento é errado. E a criança aprende que é Sim. problemática, já cresce com esse estigma. É verdade. E outra, uma coisa que é muito real, né? Eu tava conversando com a minha avó esses dias e é uma coisa tão mínima, né? O meu afilhado, ele tava roendo unha. E ele rói unha porque ele vê o pai dele, o tio dele, o primo dele, que ele convive o dia inteiro com essas pessoas, roendo unha também. E aí, na escola dele, porque viram também que ele tava roendo unha, as pessoas falaram, será que ele não tá muito ansioso? Não, ansioso nada, ele tá repetindo o funcionamento de alguém, inclusive, que ele admira muito, que é o pai, e que talvez aquele funcionamento seja o mais correto. Então, se eu tô, se eu tô com muita energia, eu posso desanuviar aqui roendo unha, porque meu pai também faz isso, alguma coisa do tipo. E eu tava conversando sobre isso com a minha avó, e ela disse, cara, é impressionante como as pessoas elas não têm mais paciência com as crianças. A Sim. criança, ela tem energia, ela tem muita energia. Você tem que ficar preocupado quando a sua criança não tiver energia. Porque aí tem uma coisa muito errada com essa criança. Mas a Sim. criança é isso, ela é super estimulada por si só, porque ela está aprendendo a viver, a se civilizar nesse mundo. Então ela acredita que ela pode tudo e ela tem energia, inclusive, para tentar descobrir se ela pode tudo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias agora que uma criança fugiu da creche, por debaixo do portão da creche. Não sei se tu viste, lá em São Paulo. Não, É essa é uma boa. criancinha de 3 anos de idade. Uhum. O portão da creche estava fechado, mas tinha um vão que uma criança consegue passar. E a criança saiu por debaixo do portão. E quando ela sai, as câmeras pegam de fora, né? Quando ela sai, ela começa a pular de alegria, porque ela conseguiu um feito na cabecinha dela. E Uhum. ela começou a andar. E a mãe ficou desesperada, porque depois de 2 horas só encontrar a criança e tal. E Nossa. podia realmente ter acontecido uma coisa muito grave, né? Mas Uhum. a criança, ela é isso. Ela pegou aquela energia dela e ela foi explorar uma coisa que ela nem sabia que era proibido, que não podia, alguma coisa do tipo. É isso que criança faz. Essa criança não está desafiando uma autoridade, ela está explorando a vida para ela poder entender o que, que é isso. Só que eu preciso de um adulto do outro lado para dizer o que pode, os limites, onde é que você tem que ir, como é que você tem que ir. Quer ver uma coisa horrorosa hoje em dia? Você deixa a criança sair que nem um palhaço, porque não, ela tá escolhendo a roupa dela. E você deixa a criança sair que nem um palhaço. Meu amigo, é você que tem que direcionar isso. Como é que você deixa Uhum. seu filho passar vergonha dessa maneira? Sim. Supostamente porque você está dando autonomia para ele. Autonomia dentro dos possíveis. Porque eu não vou dar autonomia de uma coisa que é ruim para ele. Então, olha, meu filho, você pode fazer isso daqui, escolher essa. Dentre essas opções, você pode escolher. Maravilhoso. Aí a gente está treinando autonomia de fato. Agora, você deixar a criança sair que nem o patati patatá, isso fala muito mais de você do que da criança. Isso Porque a aí. criança não sabe nada. Esse que é o ponto. A criança ainda está se civilizando, as pessoas não entendem
que esse processo civilizatório para a criança se transformar num sujeito, ele demanda de energia desse adulto que já é civilizado, Uhum. supostamente, para poder guiar. Supostamente. Exatamente, para poder Supostamente. guiar. Uhum. Né? Mas hoje em dia você vê coisas assim surreais, né? Você vê pessoas que perderam completamente o parâmetro de tudo. Por exemplo, eu vou para a faculdade, e olha como é louco, né? E olha como isso é coisa de jovem, de fato. Quando eu tava na faculdade, achava que era super descolado, eu ir com a calça toda rasgada, eu de tênis, porque eu tô na faculdade, entendeu? Eu sou jovem, eu faço merda, eu vou de. É isso. Não é a minha roupa que define, é o meu intelecto que define. Hoje eu acho ridículo. Acho ridículo você não ter postura. Mas, porra, eu já tenho 30 anos de idade. Eu Sim. não posso continuar me comportando como uma garota de 19, de 18. Uhum. Então, esse tipo de coisa precisa de maturação. Agora, se eu tenho um adulto que não tem capacidade de fazer isso com uma criança pequena, aí o negócio vai ficar muito complicado, de fato. Aí é isso, exatamente isso que vai acontecer. Não, é uma Sim. criança que basicamente, ela, enfim, ela é problemática, ela tem um problema que não tem nada a ver comigo, porque já vem genético, e aí eu tenho só que lidar com isso, eu não posso mais. Inclusive, o que eu escuto muito de pais que, enfim, dizem que têm filhos que são TDAH, não, eu não posso mais repreender porque ele tem TDAH. Que? Você é louco. Você está, É, inclusive, endossando um sim. funcionamento que é completamente destrutivo nessa criança. Exatamente. Isso é um grande problema desses diagnósticos, né? Porque aí os pais ficam vendo os filhos como coitadinhos, né? Como vítimas, Exatamente. e não impõem a autoridade. E tem uma outra coisa que eu ia falar também, é dessa ideia de educação positiva, Hum, né? Você quer isso ou você quer aquilo? Você quer aquilo outro ou outro? Então, tem coisas que a criança não pode, não tem como ela escolher. Se exatamente. ela quer ir para a escola, se ela vai tomar banho, se vai escovar o dente, se Exatamente. vai comer. Então, assim, tem coisas que não tem escolha. Tudo bem, quer usar uma blusa branca ou verde? Tudo bem, é uma escolha. Do Mickey, do Pato Donald, é uma escolha. Sim, A criança pode ter essas escolhas, né? A gente também não precisa ser completamente autoritário. A gente precisa exatamente. ser autoridade. Uhum. Mas dizer que a criança sempre vai ter escolha é uma Não. puta mentira para a criança, porque você está Uhum. criando a criança para nunca se frustrar. Quando Sim. ela for adulta, ela vai se frustrar e vai ter que saber lidar com isso. Então, não é melhor que ela já saiba, já aprenda a lidar com Sim. isso na infância, com os pais que a amam, Sim. né? Assim, no geral, os pais amam os filhos e querem o melhor para eles. Uhum. Né? Claro que existem exceções para essa regra, como para todas. Uhum. Mas tem aí, os pais querem o bem desse filho, querem criar esse filho bem, querem que esse filho seja um adulto saudável, Uhum. feliz, bem, enfim. Mas é também uma ideia de que nunca pode frustrar essa Sim. criança, nunca pode fazê-la infeliz. Que tem sempre que dizer sim para tudo que a criança Uhum. quer, independente do que seja. Uhum. Colocar o pé em cima de uma mesa no restaurante Sim. até ir, né, igual uma palhaça para rua. Uhum. Então, é isso. Os pais precisam ter mais essa noção de que eles são autoridade. Tem essa ideia também da educação neurocompatível. Eu sempre esqueço esse É nome. Acho que é algo assim. neurocompatível. É. Neurocompatível, né? Que não deve ter hierarquia. Que os pais são iguais ao... É aí que tudo começou a dar errado. Né? É aí que tudo começou a dar errado. Você já vê que... E Não, um outro não, ponto que não eu... dá pra, não dá pra levar a sério um Não, negócio que não acredita dá. realmente que um adulto ele tá na mesma posição que uma criança. Não dá pra levar a sério um negócio desse. Não dá. Tem que ser muito É, retardado pra você acreditar num negócio sim, desse. Não é possível, velho. é. E uma outra ideia que eu gosto muito, que é o Paulo Schiller que traz, né? Tem um vídeo dele falando sobre isso. Se vocês procurarem no YouTube, medicalização na adolescência, tem um simpósio, ele fala bem no início, acho que não é nem meia hora a fala dele. E aí ele fala sobre isso, né? Sobre o TDAH, sobre o diagnóstico de TDAH, sobre a... Ele traz primeiro a questão da indústria farmacêutica, da influência da indústria farmacêutica, né? E depois ele traz o que é para ele o TDAH e ele fala que a criança hiperativa é uma criança eroticamente excitada, porque ela está hiperexcitada Sim? por vários aspectos e não tem aí ninguém para dar, nenhuma autoridade para dizer, para Uhum. dar limite, Sim. esse pai entrar, né? E para fazer esse contorno pulsional. Olha, você Exatamente. não pode dormir com sua mãe, você não pode Sim. tomar banho com sua mãe. Uhum.
Porque a partir de uma determinada idade, é preciso que se dê esses limites para essa criança. Óbvio. E eu acho que no caso do adulto, porque esse diagnóstico antigamente não era um diagnóstico típico em adultos. Era um diagnóstico infantil, depois passou para a adolescência, agora está passando para os adultos. Tem uma questão de uma imaturidade psíquica nesses Sim, adultos. certamente. Né? Não, os jovens adultos de hoje, eles já são a geração para a gente se preocupar, né? Então, essa galera aí, já dos seus 18 até 25, são esses jovens adultos, já é uma geração que a gente realmente tem que se preocupar. E as consequências, né, ou seja, os herdeiros dessa geração, eles estão ainda mais, enfim, completamente, né, perdidos. Porque já é uma geração muito perdida. Já é uma geração, inclusive, que faz com que a gente entenda porque que determinadas figuras de autoridade, elas ganham muito espaço na vida dessas pessoas. Eu estava revendo a nossa live sobre a função paterna, que eu coloquei no canal, acho que foi ontem, não sei se foi... Não, foi pro canal ontem porque eu já deixo programada. E aí uma das coisas que a gente estava discutindo lá é justamente porque que o Jordan Peterson ele tinha feito tanto sucesso, ele faz tanto sucesso, principalmente hoje para homens jovens adultos. E ele faz tanto sucesso porque ele faz a figura paterna. A figura que esses jovens deveriam se identificar para eles se transformarem em homens maduros. Então é por isso que ele faz tanto sucesso, porque ele é o cara que diz, olha, você não pode ser um idiota, você não pode ser um escroto, você tem que ter postura de homem. Ele disse uma coisa que eu adoro. Quem é que se preocupa com o que você está querendo? É isso, com o que você quer ou deixa de querer, com o que você está sentindo ou deixa de sentir. A civilização não depende de você. A civilização é muito maior do que você, então não é sobre o seu sentimento, não é sobre o seu querer, é sobre o que deve ser feito. Cara, isso é uma criação. É uma criação de um sujeito adulto maduro. Eu não me interessa o que tu queres ou deixa de querer, meu amigo. A vida ela é muito maior do que tu. Tu és simplesmente uma partícula dela. As pessoas... É isso. Hoje em dia, elas modificaram essas posições. Então, todo mundo tem que ficar completamente relegado a você. Não é mais o contrário. Não é você mais que é parte de tudo. Agora você é o tudo e o resto todo é a sua parte. Eu tava vendo esses dias, tem um menino que ele... Menino não, menino pelo funcionamento, mas já é um homem, que ele ganhou notoriedade na internet porque ele denunciou um golpe que ele levou. E quando eu digo golpe, entre milhões de aspas, porque ninguém colocou arma na cabeça dele, foi tudo por decisão dele. Mas a mulher realmente era pilantra, né? De uma mulher que ele casou, que supostamente era uma mulher bela, recatada do lado, depois viu que ela realmente era pilantra, garota de programa e tal. E aí, a primeira coisa que sai da boca dele em todos os momentos, em todos, tu pode dizer agora lá no Instagram dele, em todos os vídeos dele, ele vai dizer a mesma coisa. Não, mas isso aconteceu porque eu sou autista. Não, mas isso aqui foi por conta do Asperger. Não sei o quê. Meu amigo, ele não tem um mínimo, sabe, de autorresponsabilização, não tem nada. Nada do tipo, olha, eu fiz porque, porra, eu queria também curtir com aquela menina. E aí, enfim, eu pensei mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima, e eu fui acabando com o meu dinheiro todo, da minha herança toda. Não tem um mínimo. Não, eu fiz isso porque uma narcisista, e é esse o termo que utiliza, porque se ele é a vítima, ela é narcisista, certamente. Não tem outra possibilidade de diagnosticá-lo. Então, se ele é autista, que é a vítima, ela é narcisista porque ela é, enfim, pilantra. Eu fiz isso porque ela é narcisista, foi ela que fez. Não tem a mínima. É isso, a cara de pau de ser homem e falar, vestir as calças e falar, meu amigo, eu fiz porque eu fui otário, porque eu queria a moleca, porque a moleca, enfim, me dava uma coisa que eu queria muito, que era sexo. E aí eu fui perdendo tudo. Cara, onde que foram parar essas pessoas, sabe? Já é constrangedor quando é com mulher. Com mulher já me dá um ranço, que eu já fico com raiva dela. Sim. Com homem, eu tenho vontade de vomitar. Porque é ridículo. Você é um homem, meu amigo. Sabe? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa geração, ela, de fato, ela tá perdida e sem um direcionamento que vem desse pai, né? Sim. Porque antes era a religião, a igreja, era Deus, e quando não tem mais esse Deus, né? Quem faz esse papel? Porque também não tem autoridade na religião, na igreja, não tem autoridade em casa, não tem uma autoridade na escola, porque esses professores também foram destituídos do poder de autoridade. Professor não sabe de nada, tanto que nesse livro
do Patrick, ele tá falando de um caso que os pais chegam no consultório dele, falando que o filho tem TDAH, enfim, problemas na escola. E aí ele pergunta para esses pais, pergunta para o pai reclama do filho, da escolaridade do filho, que ele não estuda direito, que não gosta da escola. E aí o Patrick pergunta para o pai: e você? Você estudou? Ah, não, não, eu não estudei, mas mesmo assim sou bem sucedido, e desvalorizando a escola, desvalorizando os professores. Então, como que ele quer que o filho valorize algo que ele Exatamente. mesmo não valoriza? Então, os pais não notam que esse discurso deles, que esse posicionamento deles, e que até os desejos inconscientes que eles não dizem, mas que aparecem, afetam e influenciam essas Óbvio, crianças, óbvio. né? Exatamente. Então, é uma geração perdida, sem paz, sem sentido, sem direcionamento. Porque para Direcionamento. qualquer coisa que você faça na sua vida, se você não tiver um propósito, né, que você vai construir, um sentido, você fica Uhum. perdido. Sei lá, até que, sei lá, ir na academia. Uhum. E você não sabe para que serve aquilo ali, o que fazer com aquilo ali, você vai ficar perdido. Sim. Você não tem alguém para te falar, olha, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso vai servir para isso, isso e isso. Dá um sentido, dá um direcionamento e dá um sentido. Porque Uhum. também se eu fizer algo sem saber para que serve aquilo, eu não vou entender nada. Então, Uhum. se não tem um pai para te dizer, não, um pai que eu tô falando, uma autoridade, alguém Sim, para te uma falar, olha, figura paterna. uma figura paterna, esse, né, o que o Lacan vai chamar de nome do pai, mas a Sim. gente pode colocar aqui, uma figura paterna, alguém te diga e você internalize isso e você é, meio que compre isso e use isso a seu favor, dê um propósito para isso, construa Uhum. algo a partir disso, você de fato fica perdido, né? Uhum. Fica aí desmontado, né? Parece que é uma desmontagem, fica sem ação, sem motivação, né? Então, Exatamente. e o que a psicanálise proporia, né, iria propor para esse sujeito é talvez uma construção. Já que ele não tem, né, o psicanalista talvez entre aí nesse lugar de promover para esse sujeito construir algo a partir de alguma coisa, pegar algum pedaço de algo e construir algo a partir disso, né? Uhum. Esses É sujeitos interessante, né? estão Porque perdidos. isso que tu falaste, né, dessa figura que você precisa se identificar e a partir disso, inclusive, né, isso, seus gostos eles vão sendo moldados a partir desse sujeito que você vai se identificar. Não precisa necessariamente, porque é uma coisa que também sempre falam, né? Ah, então como é que vocês explicam uma pessoa que não teve pais leitores ser um grande leitor? Mas esse sujeito, ele teve algum sujeito na vida dele, ao redor da vida dele, que fez essa figura de espelhamento. É impossível que não. Sim, É sim. impossível que não. Seja um professor, seja, sei lá, uma pessoa mais velha que ele via lendo muito, ele achava interessante, ele gostava daquilo ali, mas não interessa. Por isso que é isso, né? Por isso que não é você deixar a cargo completamente da genética. Porque, enfim, se é genética, então os pais deveriam ser. Não, eu tô falando aqui de figuras, inclusive, que você se identifica. E que isso vai moldando o seu psiquismo. E que não precisa necessariamente ser a figura que deu a luz a você. Né? Então, nesse sentido, o que se perdeu hoje é que você não consegue mais olhar para ninguém em relação a isso. Você não tem mais você não tem mais esse olhar, esse espelhamento com nada, e você fica completamente perdido mesmo, você fica esvaziado. A gente estava discutindo na última live sobre o autismo, o que é, né, no final das contas, sintomaticamente o autismo, é esse esvaziamento. Você fica completamente esvaziado de sentido externo. E aí você vai em si mesma, isso é uma questão óbvia. Já a questão da hiperatividade aqui do TDAH é a completa oposição. Só que você transforma isso também em diagnóstico psiquiátrico. Por que é completa oposição? Porque a gente está falando de uma era super estimulante e que lhe deixa angustiado. Então, o que a gente vive hoje? A gente vive com isso aqui tudo. A gente está falando aqui com um objeto que ele é múltiplo. Eu te falei ontem, né? Cara, minha vida tá aqui. Eu tenho que resolver Sim, isso aqui correndo. exatamente. Né? Minha É. vida tá aqui. É isso. Conta de Uhum. banco, Sim. né? Um monte de livro, um monte de grupos de trabalho. Né? Uhum. Eu fiquei lembrando esses dias. Eu falei, cara, é, a cada mês eu tenho uma crise dizendo, cara, eu vou sair da internet. Eu não quero mais isso pra minha vida. Porque Uhum. eu lembro, né? Eu era mais feliz de fato quando não tinha nada disso, quando não tinha nenhuma rede social. É isso, não tinha determinadas demandas
demandas que hoje, inclusive, eu me coloco por uma questão profissional, né? Então, isso é muito interessante porque a gente vive agora numa gangorra em que a gente necessita, mas a gente não está mais sabendo como fazer uso. Então, o que eu faço? Eu desligo. Porque é isso. A gente cria problemas de algo que só existe virtualmente. Quando eu desligo meu celular e venho viver, entre aspas, a vida real, isso realmente não existe, está desligado. Eu consigo dar conta das minhas questões, mesmo com isso aqui desligado. O que as pessoas não sabem mais fazer é essa divisão, porque tudo se transformou a mesma coisa. Então por que a gente está hiperestimulado? Porque é a mesma coisa. E se é a mesma coisa, eu tenho que saber de tudo. Como assim eu não vou saber o que é isso? Que uma criança fugiu da creche com 3 anos de idade. Eu tenho que saber de tudo. É uma negação da frustração, né? É isso. É exatamente isso. Você não tem mais limite. Né? Quer ver uma coisa muito louca? Sempre isso acontece quando tá no semestre corrente das aulas. A cada semana que eu entro em cada turma nova, alguém pergunta: professor, a senhora viu tal coisa? Cara, eu não vi porque eu tô dando aula. Eu não tenho tempo, realmente eu não tenho tempo de ver, só se for uma coisa muito surreal, que aí até minha avó tá falando, porque ela passou até na televisão. Porque minha avó não tem internet, minha avó tem televisão. Então, se a minha avó viu, é porque realmente todo mundo tá vendo. Entendeu? Sim. As pessoas comuns estão vendo. TV, já todo mundo já viu. Exatamente. Agora, quando são essas coisinhas, tretinhas de Instagram, de Twitter, cara, desculpa, eu não vou ver, porque é isso. Eu não tenho tempo, literalmente, pra isso, porque é muita coisa. Se eu for dar atenção pra todos esses minúsculos objetos, eu não vivo. E aí vou entrar exatamente no ponto que a gente está tratando aqui hoje. As pessoas acreditam que elas estão com uma psicopatologia, que é o TDAH, para psiquiatria, porque elas não estão vivendo. Elas não estão tendo vida real. Então elas estão super estimuladas porque elas querem abarcar absolutamente tudo. Você não vai dar conta. Você não tem como ter uma vida, bora lá que tá na moda, intelectual, se você sabe de todas as picuinhas da internet. Não tem como. É impossível. Se eu não desligar meu celular, eu não consigo ler todos os dias como eu leio. É impossível. Então, é isso. Você tem que ver o que são as suas prioridades. Agora você vê, por exemplo, tem gente que ganha muito dinheiro com isso e tem que viver 24 horas aqui dentro. Tem gente que se filma dormindo. Que loucura! Mas a pessoa pelo menos está ganhando dinheiro com isso. Agora você que só consome, você que está assistindo a pessoa dormir. Exatamente. Aí você, realmente, aí você vai receber um diagnóstico psiquiátrico, você vai se entupir de remédio, você vai parar a sua vida social, você não vai mais ter... É isso, você não vai mais ter convivências com pessoas reais, de fato. Você vai se importar com uma pessoa que você nunca viu na vida, que tá te mandando um hate na internet, que não se importa com nada. Ela manda um hate pra você porque ela manda pra mais 100. Quer ver uma coisa muito louca? Eu ver comentários de pessoas que ficam desejando a pior coisa do mundo pra pessoas que elas nunca viram na vida. Por uma história que elas nem sabem se é real. Cara, é ter uma vida muito desgraçada. Porque só alguém com uma vida muito desgraçada vai ser tão infeliz a ponto de mandar 100 comentários odiosos para 100 pessoas diferentes que nunca viu na vida pelo simples prazer de expor o seu ódio o tempo inteiro para outras pessoas. Sendo que isso não vai mudar em nada a sua vida. Vai ver uma coisa que eu odeio. Isso sim é uma psicopatologia grave. Exatamente. Né? Gente que fica te cobrando para você se posicionar por um caso de abuso, não sei o quê. Eu não quero saber, meu amigo. Eu me posiciono quando eu vou com uma vítima que está aqui do meu lado e dou ajuda a ela. Levo na delegacia, levo no hospital. Eu lá vou querer saber, colocar hashtag no Instagram. Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. As pessoas enlouqueceram. E eu acho que uma outra coisa que as pessoas pensam, muita gente que tem TDAH, né, pensa, mas para você é fácil. Para você é fácil porque você não tem esse diagnóstico, então para você é fácil desligar o celular e ler um livro. Mas, gente, é uma dificuldade para qualquer pessoa. Esse negócio aqui é viciante, fica... Tem dias que eu perco meu tempo zapando aqui também, vendo um vídeo atrás do outro. Sei lá, e se eu não me obrigar a desligar e falar e pensar, eu tenho isso. Eu tenho lista no meu celular do que eu tenho que fazer todo dia, quando eu acordo, de tarde, eu tenho dos meus pacientes, tenho que toda vez que alguém muda o horário, se alguém mudar o horário, eu tenho que anotar, senão eu me confundo. Sim.
isso é o funcionamento de um adulto normal, a gente também se esquece. E aí Exatamente. o Freud traz, bom, esquecimentos são normais e acontecem tem motivo inconsciente por trás dos nossos esquecimentos, dos Sim, nossos atos falhos, por trás dos nossos sintomas, o Freud vai trazer, né? Tem um sentido, o sentido dos sintomas. Então sim. não é à toa, não é genético, não é também por acaso. Só que as pessoas estão achando que, aí se colocando, né? Ah, mas para você é fácil ler um livro, para você é fácil ir para academia. Não é difícil, Uhum. todo dia é uma puta dificuldade, Uhum. né? Para todo mundo que faz essas coisas é Sim, difícil. Não é só para você, né, Alecrim Dourado, sim. que é difícil, não. Tudo bem, para você pode ser mais difícil, até você ter uma A melhor constância. organização aí da Sim. sua vida, enfim. No começo é mais difícil, mas para todo mundo é difícil, Uhum. né? Exatamente. Mas é isso. A pessoa já tá tão afundada nesse mundo de hiperestimulação que ela não percebe mais saída. Eu nunca esqueço de uma moça que já tem bastante tempo esse caso, que ela excluiu a conta do, se eu não me engano, era TikTok, a época da filha dela, que já tinha quase 1 milhão de seguidores no TikTok, e ela excluiu porque a filha dela já estava deixando de fazer os deveres de casa que deveria fazer. A filha dela tinha 14 anos e aí ela já estava perdendo o dever de casa, já estava perdendo aula, já não queria acordar porque passava a noite inteira no celular e tal. Ela foi lá e excluiu a conta dela, tipo. E todo mundo à época teve reportagem no Fantástico. Nossa, essa mãe fez isso. É absurdo. Vários profissionais falando. Ah, porque a mãe é narcisista, né? Porque tava com inveja da filha, porque a filha tinha 1 milhão de seguidores e tal. Nunca vi das pessoas na vida e já deram um diagnóstico de narcisista pra mãe, coitada. Sendo que a mãe tava sendo mãe. Olha, Sim, você não cumpriu com seus deveres, você terá exatamente. consequências. Olha que Exatamente. loucura, né? Que as pessoas perdendo tanto parâmetro que não entendem que é exatamente isso. É a mesma coisa do você não vai brincar na rua porque você não fez o dever da escola, da nossa época. Sim, Hoje você não tá mais tendo vida, então eu vou tirar isso que você acredita que é a sua vida. Isso é sim. uma questão óbvia. É. Né? E uma das coisas que essa moça falou à época, ela é médica, e ela estava explicando, enfim, como é que se deu essa relação. E ela disse: no começo, a minha filha, ela ficou, no começo, 2 dias, ela ficou emburrada, ficou no quarto e tal, porque ela estava viciada. Porque ela estava Uhum. explicando como é que se dá realmente a hiperestimulação por conta das telas. Você vive realmente um período, se você tentar tirar isso, né? Esse funcionamento vicioso que você já tem com as telas, de estar o tempo inteiro ali passando essas coisas, você vai sentir como você sentiria, por exemplo, a falta do doce, como você Uhum. sentiria a falta da maconha, do que quer que seja, porque é viciante, porque é estimulante. Mas depois, meu Sim, amigo, passa. Você sim, não vai morrer porque você está sem sim. tela, você não vai, a sua vida vai até melhorar, inclusive. Sim. E de fato essa é a função dos pais, né? De dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E aí, quando os filhos forem maiores, quando forem adultos, eles decidem se eles concordam com isso ou não, se querem fazer diferente ou não. Mas enquanto ele tá ali, enquanto ele é filho, enquanto tem um pai, a função dos pais é essa, né? De dar esse Uhum. contorno, de dar esses sentidos, de dar esses nãos, Sim, esses limites, sim, de amparar. É isso. E quando não exatamente. tem isso, de fato fica muito complicado, porque até o Rômulo que está aqui assistindo a live me mandou um vídeo um dia desses, acabou que nem respondi, vou responder aqui na live. O que que eu achava, né? É uma criança na cama com celular e a Uhum. mãe é, entra no quarto dele brigando, falando para ele sair do celular e reclamando que o quarto dele tava uma sujeira e tinha um monte de comida no chão, como se o menino fosse um animal, um bicho, né? Completamente Uhum. largado. E aí a mãe entra brigando, gritando, e o menino começa a xingar a mãe. Então, assim, olha aí que, que confusão, não tem um lugar ali de autoridade, uma figura de autoridade que deveria ser essa mãe. Sim. Como que um filho, uma criança, começa a gritar e xingar a mãe? E isso acontece muito, né? Isso acontece muito É porque porque não os foi pais não estão naquele dia, sabendo. né? É uma construção. Os Pro menino chegar pais a xingar a mãe, é porque o negócio já Exatamente. vinha. Os pais não estão sabendo qual o lugar deles na Sim, vida dos filhos. sim, E deve ser, sim, um lugar de autoridade. claro. Não precisa ser autoritarismo, não precisa ser extremos, não precisa ser completamente permissivo ou completamente autoritário. Tem que ter ali um certo equilíbrio. Mas
chegar nesse ponto, sim, a responsabilidade, nesse caso, é dos pais. Né? Exatamente. E aí essa criança vai para a escola e vai tratar os adultos assim e vão falar que ela tem um problema psíquico. Não, ela tem um Exatamente. problema educacional. Ela tem um Exatamente. problema de falta de bons pais que lhe deem educação, que lhe civilizem. Esse é o problema dessa criança. Exatamente. Deixa eu só ver o comentário aqui que... não podemos ignorar o mérito das redes sociais. Permitiram que tivéssemos acesso a informações de fontes alternativas, criando contraponto aos professores, jornalistas e doutrinadores. Aí ele falou, nossa, aquele vídeo é muito curioso, me fez refletir demais, de fato. Mas assim, isso não é uma coisa atípica, né? Dependendo de onde a gente for analisar, de que locais, a gente sabe que isso é muito comum, cada vez mais comum, né? Para essas crianças, dependendo de onde elas estão inseridas. E não é só em lugares mais carentes, não. Muitas famílias ricas abandonam os filhos, deixam para babá criar. E a babá não vai dizer não para a criança. Claro. Porque ela vai brigar com a criança. Precisa também daquele emprego, né? Claro. Exatamente. Sim, exatamente. Então é isso. Eu convivi, acho que um bom tempo com duas crianças que elas eram francesas, dois meninos. E é muito interessante. Primeiro, né, a escola pública lá na França, principalmente ali em Paris e arredores de Paris, a maioria delas é integral. Então a criança ela entra de manhã e só sai à tarde, finalzinho da tarde. Porque de manhã, basicamente, são as aulas normais, disciplinas e tal, e à tarde tem esporte, tem outras atividades criativas, desenho e tal, que as crianças fazem. Então as crianças têm realmente uma capacidade maior de funcionamento que as escolas vão proporcionando para aquelas crianças. E essas duas crianças específicas que eu convivi era muito interessante, porque eram dois meninos ali dos seus 5 e o outro de 8, 9 anos, se eu não me engano. E eles só podiam ver durante 1 hora por semana, aos finais de semana, no sábado ou no domingo, eles tinham que escolher o dia, televisão ou jogar videogame. Então, durante a semana inteira, eles tinham apenas 1 hora para ou ver televisão ou jogar videogame. É o que eles tinham. Jéssica, o que eles faziam, né, nos outros horários, nos outros dias? Eles estavam na escola, eles estavam fazendo esporte, eles estavam brincando no quarto deles sozinho. Então pegavam os bonecos e olha que Isso coisa louca, né? possível, pegar gente. boneco, exatamente, brincar. Eles estavam lendo uma coisa muito legal que eu não vejo mais aqui no Brasil especificamente. Eu não vejo mais criança lendo. Eu não vejo uma coisa rara. criança lendo. Pois é, isso é louco. Até ver filme, tá? Até ver filmes. Exatamente. Filmes longos, tipo assim, não é um só vídeo. Exatamente. Exatamente. Né? Então, eu fiquei chocada quando o meu sobrinho, meu afilhado, ele tem 5 anos. Quando ele tinha ali por volta dos 3 anos, ele não tinha visto o Rei Leão. Você tá louco? O Rei Leão já tinha furado a fita com 3 anos de idade. Entendeu? Era o meu filme favorito. Como assim você não viu? Então, é isso, né? A gente tá fazendo parecer que tem a ver com a nossa era, quando na verdade é muito mais o nosso funcionamento. Porque qual é a diferença da criança da França para a criança brasileira? É os adultos que estão ao redor dessas crianças, é a cultura que está ao redor dessa criança. É a única diferença, é a mesma criança. A criança da França não é mais superdotada do que a do Brasil. É simplesmente adultos que estão guiando de maneiras distintas essas crianças e coitadas. Elas sim, aí sim, elas são vítimas, porque elas não têm como sair disso senão através desses adultos. Acho que isso que é o mais triste disso tudo. Não é eu me deparar com isso com os adultos já formados, mas é o que esses adultos já formados estão fazendo com essas crianças que são reféns, que não tem para onde correr. Sim, exatamente. O que um adulto completamente imaturo vai fazer com uma criança, né? Como que essa criança vai ser educada? E a gente está assistindo isso, né? A gente está assistindo como que essas crianças estão sendo educadas. Que é cada coisa que a gente vê e escuta absurda. Absurdo. Exatamente. Né? Exatamente. Achar que a criança tem alguma capacidade de se autoeducar, né? Que ela nasce sabendo algo. Né? Eu não sei de onde que tiraram isso. Sim. Enfim, vamos falar do nosso
Quer falar mais alguma curso. coisa? Senão a Não, gente já pra mim fala do é nosso isso. A gente curso. pode falar do Pessoal, se vocês curso. tiverem alguma dúvida, mandem aí que a gente vai responder agora. Uhum. E o nosso curso de psicanálise, né? E Diagnóstico. a gente vai falar sobre diagnóstico e manejo clínico. Então, a gente vai ter uma primeira aula para falar, né, sobre as diferenças de diagnóstico psicanalítico e diagnóstico psiquiátrico. Vamos ter uma aula sobre neurose, depois sobre psicose, depois sobre perversão. E a Jéssica vai dar uma aula bônus para vocês sobre complexo de Édipo. Sim. Os dias vão ser... Deixa eu só abrir meu 10, 17... Isso daí. Cadê aqui? Peraí. Só. 10, 17, 24 e 7 de agosto. Serão 4 encontros isso. ao vivo e mais uma aula bônus de complexo de Édipo que vai ficar gravada, que vai ser disponibilizada para os participantes do grupo. E aí a plataforma que a gente vai usar é o Zoom. Eu sempre uso essa plataforma. Vai ter um grupo no WhatsApp para a gente trocar todas as informações. Eu vou dar uma aula, a Jéssica vai dar uma aula e a gente vai ter tempo para discussão, debate, questionamento, pergunta. E a gente vai ser sortear 3 livros, né, para os primeiros 3 livros para os primeiros inscritos. Quem se inscrever até segunda, né? Que é a data que a gente vai dar um limite aí para os primeiros inscritos e um desconto. Então, Exatamente. O valor do curso vai ser R$ 450 para psicólogos, né, profissionais já formados, e R$ 300 para os estudantes. Né? A gente está colocando aí de 600 por 450 para os profissionais e de 600 por 300 para os estudantes. Daí, a partir de segunda-feira, depois de segunda-feira, vai para o valor cheio. Valor então, normal. Quem quiser se inscrever, fala comigo ou fala com a Jéssica, que a gente manda o link aí de... Quem não tiver no grupo também, né? Fala com a gente. Pode colocar senão depois de novo, né, o link. Eu vou mandar lá o link no grupo, todas as informações direitinho. Também tá no meu feed já as informações, mas eu vou repostar de novo lá com o valor. Tem um link de pagamento para quem quiser pagar com cartão ou parcelar. Sim. Ou quem preferir Pix também tem os dados lá para fazer o Pix. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, mandem aí. Senão eu vou dar uma voltada aqui para ver o que vocês escreveram. Hoje teve bastante comentário. Foi. Esse assunto é sempre, eu acho que, muito polêmico, né? O TDAH, o diagnóstico. A quantidade de vídeo que aparece para mim, porque aí a gente começa a falar sobre isso, começa a pesquisar, é muito grande. É muito grande. E eu até postei um vídeo, esse vídeo que eu postei hoje, foi o Paulo Schiller que falou sobre mostrou esse vídeo no curso dele, né? E quando eu vi a primeira vez esse vídeo, eu falei, nossa, que tipo assim, o cara é um pai de família, né? E postando esse vídeo. Aí eu falei, cara, imagina conviver com uma pessoa que assim, ele parece completamente imaturo, mas hoje revendo e relendo algumas coisas, eu achei o vídeo engraçado. E eu li um texto aqui nesse livro aqui, vou dar até as referências, tá? Eu já dei esse aqui, que foi Todos Hiperativos, né? Do Patrick Landsman. E o outro que eu uso muito, que a gente usa muito, é esse aqui, né? Sim. É o Livro Negro. E aí, nele, tem um texto que é acho que é Diana Jerusalimsky. Todo mundo da família é psicanalista, né? A filha, enfim. E aí ela fala que uma coisa muito interessante, que eu até postei nos meus stories, né? Que... E se ela se questiona, né? Que o TDAH foi originalmente, né? Isso é uma teoria do Thomas Hartman, um modelo comportamental adaptativo. Sim. Então, é como se esses comportamentos que as pessoas aí diagnosticadas com TDAH têm pudesse ser algo bom para em um momento, em um lugar, né? Uma cultura. Então, esses comportamentos que são vistos hoje na nossa cultura como negativos, talvez em outra cultura pudesse ser algo bom, né? Por exemplo, uma pessoa mais criativa, que é o que ele fala no vídeo, né? E se a gente usasse tudo isso a nosso favor? E se eu pegasse aqui a minha criatividade e fizesse uma música? E aí ele faz a música que faz maior sucesso, né? Fica até presa na nossa cabeça, a gente não consegue esquecer a música. É uma música boa. Enfim, e aí é legal também, porque as pessoas também não veem nesse sentido. Negativo, né? Negativa. E aí, aqui, palavras da psi. Também não acredito no diagnóstico, estou em conflito com a escola do meu filho de 3 anos. 3 anos!
Nossa, que estão pressionando quanto a isso, E ela fala que os Estados Unidos têm aproximadamente 14 milhões de jovens tomando Ritalina. Imagina. É surreal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Rafael falou, eu acho que quem nega a eficácia da psicanálise é que não consegue se escutar e fazer as coisas de forma mais independente. Exatamente. Eu tava me assistindo em filmagens antigas, o Rômulo falou. Fita, criança, eu era hiperativo demais. Se fosse naquela época, você ia ser diagnosticado com TDAH. Não, né? Mas... se eu desse bola, se eu pingasse num consultório psiquiátrico, certamente o diagnóstico que me dariam seria hiperatividade. Mas certamente, pelo ritmo de vida que eu tenho. Sim. Eu não tenho nem dúvidas. Sim. Deixa eu só... Minha bomba tá pitando aqui. Aquela médica famosa tem TDAH e toma remédio. A Ana Beatriz Deve ser a Ana Beatriz Barbosa. Ai, gente. Ela tem tudo, né? Não, ela tem... Na verdade, ela só tem coisa boa, né? Narcisista ela não é, que ela fica falando que todo mundo é narcisista. Eu já tomei, o Rafael falou, já tomei Venvance para compulsão alimentar, parecia cocaína. Ele tem um efeito colateral complicado, né? Depende da pessoa também. Outra coisa que não dá pra gente generalizar, efeito de remédio. Cada um vai tomar e vai sentir uma coisa. Claro. Né? Depende muito também. O Paulo falou muito sobre isso, do efeito placebo que os remédios acompanham, porque muitos efeitos dos remédios dependem de como eles foram prescritos. O que disse para aquela pessoa que aquele remédio ia, como que ele ia agir, o que ia fazer. Exatamente. Né? Então, isso é uma certa o que o Freud talvez chame aí de uma identificação aí, né, histérica com esses nomes, né? Esse remédio vai te fazer, vai te causar isso. É claro que tem um efeito bioquímico também da droga, mas ele acompanha uma sugestão, né? Vem com uma sugestão, né? Deixa eu ver se tem mais. O Rômulo falou, o ECA não deixa mais o apanhado, bater em criança, enfim. Mas não precisa também, né, chegar nesse... Não precisa bater, você pode ser uma autoridade sem ser agressivo. Exatamente. Né? Ele falou alguma coisa de zumbi e eu lembrei agora que nesse capítulo ela fala também do efeito zumbi-like dos remédios psiquiátricos, né? Principalmente da Ritalina. Que ele deixa um efeito aí de como se a pessoa fosse um zumbi. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao curso também... O que o Bruno falou foi que não podemos ignorar o mérito das redes sociais, porque elas permitiram que a gente tivesse acesso à informação de fonte alternativa, criando contrapontos. Professores, claro, isso é ótimo. Mas a nossa crítica, na verdade, não é a rede social, é a forma como as pessoas estão usando a rede social. Sim. Né? Igual a medicação. A medicação, às vezes, ela tem vez. Por exemplo, o Venvance é usado, em alguns casos, para pessoas com obesidade e compulsão alimentar. E, em alguns casos, em um período de tempo, isso é benéfico. Se a pessoa souber usar, a diferença da... Como é que é aquela frase? A diferença do veneno e do remédio é a dose. Exatamente. Né? Então, eu acho que tanto para a rede social quanto para as medicações em geral, isso também é aplicável. Né? Uma colega minha que fez intercâmbio na França disse que lá servem vinho para as crianças. A senhora viu isso? Está perguntando para você, Jéssica. Não há problemas causados pelo álcool? Desculpa, não ouvi uma colega o quê? Ele perguntou. Uma colega minha que fez intercâmbio na França disse que lá servem vinho para as crianças. A senhora viu isso? Não há problemas causados pelo álcool?
Vinho na Então, festa para crianças. não é comum no sentido de todo mundo faz essa utilização. Não é para criança que eles dão, normalmente mais para adolescentes. Eles Uhum, deixam experimentar um cálicezinho, alguma coisa do sim. tipo. Mas não é que eles fiquem tomando junto com os adultos ali na mesa. Não, isso não acontece, não. É. Ah, mas, bom, aqui no Brasil, eu vejo culturalmente, assim, adolescente usando, vai pra balada, bebe até cair, Isso né? sim. Aqui tem uma coisa que fingem que não acontece, né? Parece que eu acho que é uma coisa assim, finge que nada Sim. está acontecendo, que essas crianças, esses adolescentes não usam álcool, quando todo mundo sabe que muitos usam, de forma É porque abusiva. o que acontece, né? Se você olhar de fato, não fizer vista grossa, você vai ter que tomar uma atitude. É, E algumas pessoas, é isso, estão confortáveis demais para ficar tomando atitude. sim. E aí ele está falando que a gente já comentou, que por outro lado, na França, diagnósticos de TDAH são raros, em fontes diferentes, o índice fica entre 0 e 0,5. Sim, são bem mais raros, que a gente estava até comentando antes por conta da cultura. Uhum. E aí o Romulo falou a verdade, é que tem muita criança vendo pornografia de forma velada e explícita, grande mídia, etc., redes sociais. São sexualizadas de forma precoce, é triste. Sim, é triste esse abandono, né? Um abandono dos pais. Sim. Porque de fato, para que vai dar celular para uma criança? Uhum. Mas isso já se tornou lugar comum, né? É até estranho uma criança de determinada idade não ter. Sim. TDAH é até nome que alguns colocam na bio do Instagram para engajar, verdade. Hum, Sobre o curso, a Angela perguntou: será fundamentado em Freud? Sim. Freud e Lacan. Bibliografia? Sim, sim. A nossa bibliografia base é Freud. Uhum. Na França devem dar até cigarro, pelo menos em Paris, nunca vi um lugar para fumar tanto. É, mas também são essas diferenças culturais, né? O que aqui é liberado, por exemplo, você vê adolescente bebendo, mesmo não podendo, mesmo existindo regras e leis e para que não bebam, enfim. O Bom, cigarro lá na França é insuportável. vou dar mais duas referências e a gente termina. Esse livro que eu adoro, que é o do Paulo, que eu sempre cito, Qual o nome? A Vertigem da Imortalidade. Ah, tá. Tá? E esse outro também que foi ele que indicou num curso, chama Ah, TDAH Contribuições da Psicanálise, e ele tem uma lista de referências muito boa sobre esse assunto. Então, é Mariana da Gama e Silva, esse aqui. esse daí eu tô namorando já tem um tempo. Eu sempre tive indicando, só que eu ainda não comprei, ainda não li É esse daí. bom, mas ela tem muita referência desse aqui, ó, que a gente sempre comenta esse, o livro negro. Ah, Tem tá bastante legal. referência desse livro. Então, é assim, é uma leitura que agrega e tal, mas tem muito do que a gente já costuma ler, o que a gente já sabe. A Tá. diferença é que ela faz uma pesquisa, ela faz uma pesquisa em escola. Fala com as professoras, então Legal. é bem interessante por isso. Legal. Né? Então é um livro interessante por isso. Bom, gente, Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, só pra galera se inscrever no curso, porque tá imperdível, tá muito bom Sim, mesmo. sim. É, A e já gente vai começar está. semana que vem, né? Exatamente. O curso começa dia 10. A gente está montando para vocês um conteúdo bem bom, vai ser ótimo. E é importante também, que eu acho que eu e a Jéssica, a gente vem falando sobre isso para as pessoas, o que é psicanálise, né? O que é Uhum. o diagnóstico psicanalítico, para que ele serve? Porque se o psicanalista não souber, na clínica, por exemplo, vai chegar muito para todo mundo, chega muito para gente. Ah, eu tenho TDAH. O que a gente faz com isso? Sim. Como é que a gente acolhe esse sujeito com esse diagnóstico, o que a gente escuta a partir disso, a gente vai falar, não, não, você não tem TDAH. Igual a gente está falando que né, o TDAH não existe, né? Sim. Tipo assim, não, a gente vai falar, tá, mas me fala mais sobre isso. Como é que é esse seu TDAH? Quando que foi diagnosticado? Quando que isso começou? Que sintomas são esses? Né? Vai escutar esse sujeito, vai acolher esse sujeito. Não vai falar, não, não. Vai procurar um psiquiatra, então, e tomar Venvanse. Não Sim. é assim, né? Então a gente vai escutar, vai entender, e aí vai diagnosticar a partir da teoria psicanalítica. E aí é pra gente esse diagnóstico que ele vai servir, pra gente manejar cada caso. Então, é isso que a gente acho que dá uma travadinha aí. Então, esse curso, Jéssica tá aí, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, tô te Voltou. ouvindo. Voltou.
Tá bom. Eu acho que a gente estava percebendo que as pessoas não estavam. Muita gente, né, tá confusa em relação ao que é psicanálise, como que a gente trabalha. A gente não vai negar, né, esses diagnósticos aí da contemporaneidade, mas a gente vai aprender a trabalhar com eles, né? Mas aí é de uma outra forma, de um outro lugar, com uma outra escuta, né? Eu acho que é isso. Tá bom? É isso. Quer falar mais alguma coisa? Complementar? Não, só agradecer, foi ótimo. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês assistirem nesse sábado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Espero vocês no curso. Tchau, tchau.